Agora vai gravar, tá? Então, boa tarde primeiro, agradecer vocês por estarem aqui. Hoje eu quero comentar um pouco sobre a parte organizacional da escola. Eu só vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. O meu PowerPoint. E eu acho só que ela vai me... eu vou ter que fazer assim. Semana passada eu falei com vocês sobre os eventos, vou só projetar aqui rapidamente. Só um pouquinho. E falei um pouco da festa junina, a data aqui não é 30, mas 31, queria fazer essa correção. E falamos das antecipações, falei do programa bilíngue, e quero frisar aqui com vocês o convite no dia 17 de outubro, é uma quinta-feira, pela manhã, teremos 2 momentos, com a coordenadora Karine e o coordenador do núcleo bilíngue, que é o Pedro. Então, será na manhã do mesmo dia, só que no começo da manhã será a apresentação da proposta de trabalho do programa bilíngue da educação infantil. Então, todos vocês que são pais de crianças do infantil 2 até o infantil 4, esse ano, né, que serão infantil 5 no próximo ano, eu sugiro que vocês participem da reunião da educação infantil, que vai começar às 7h50, que é o horário da entrada ali do matutino. E vocês que são pais hoje do infantil 5, mas que já vão para o fundamental ano que vem, participem da apresentação da proposta do programa bilíngue do ensino fundamental, que começará às 10h30. Então, o Pedro estará aqui, apresentará os materiais, ele e a nossa coordenadora, Karine. Esse recado eu ainda não mandei, porque está muito antecipado, mas já estou avisando para vocês se organizarem. No começo da semana que vem, ele vai por escrito para todos vocês, tá? Aí, comentei mais alguns detalhes sobre o inglês, falamos um pouco sobre o meu trabalho, e eu quero frisar isso aqui novamente. Comentei nas reuniões presenciais da educação infantil, que aconteceram essa semana, ontem e hoje, e o meu trabalho realmente é proporcionar todos esses recursos necessários para a formação completa das crianças, nesse ambiente onde elas se sentem felizes e constroem memórias marcantes. E estes recursos não são apenas questões materiais da estrutura, mas os recursos humanos, as pessoas, recursos de processos, de organização. Então, eu quero que vocês me vejam muito como essa pessoa realmente parceira, que está olhando para tudo aquilo que a escola precisa para funcionar, principalmente o apoio direto para os coordenadores, porque são eles que fazem o acompanhamento direto dos professores e que entendem as demandas particulares de cada sala e, consequentemente, de cada criança, e que fazem as devolutivas para vocês no dia a dia, tanto as devolutivas bimestrais, que são de rotina. Hoje, dentro desse aspecto da organização da escola, eu quero ilustrar que estas devolutivas bimestrais, que é a entrega do relatório, do portfólio, do boletim, esse ano ele aconteceu de maneira mais por demanda. Então, ao término de cada bimestre, os pais que tinham mais esse interesse agendavam com a professora e vinham no horário. Aqui, do horário em que a professora não está na sala de aula, porque ela fica a manhã toda ou a tarde toda e ela tem os momentos em sala e os momentos que são de atividades fora da sala, como planejamentos e atendimento às famílias. A partir do próximo ano, e aliás, já vamos fazer agora no 4º bimestre, teremos no próximo ano 4 momentos. A Luz voltou aqui agora.
No primeiro e no quarto bimestre, nós vamos fazer uma devolutiva que é mais coletiva, de maneira semelhante ao que fizemos nessas últimas reuniões, só que serão assim. A professora vai retomar as dinâmicas que foram principais durante aquele bimestre, os professores de inglês também participarão desse momento, e depois vocês receberão as fichas individuais das crianças. No caso da educação infantil, junto com o portfólio das tarefas, e do fundamental receberão o boletim e também a nossa ficha de avaliação dos domínios, que é algo que nós estamos construindo e que começará a execução a partir do próximo ano. O que tem nessa ficha? Nós entendemos o desenvolvimento infantil, e eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte. No tocante à escola, temos 3 grandes domínios. O primeiro deles é um aspecto motor, do desenvolvimento corporal. Como essa criança está crescendo, de altura, de peso, de tamanho mesmo, de como o desenvolvimento dessa criança, físico. E isso impacta diretamente como é a participação dela na escola, de correr, pular, brincar, saltar, escrever, jogar bola, pular, correr. Tudo isso é muito da aprendizagem da infância. Então, existem critérios de como isso está sendo feito, principalmente na parte da mão, que é o necessário para a escrita e depois do desenho, do corte. Então, serão critérios dentro desse domínio, que nós chamamos de psicomotor. Depois, um outro domínio, que é o psicossocial. Como essa criança se relaciona, e isso vale desde a criança pequenininha até a criança grande. Como é esse relacionamento dela com ela mesma, com os colegas, com os professores e com o ambiente. Então, são critérios dessa natureza. Como ela participa das aulas, qual é o seu aspecto de atenção, seus principais interesses, aspectos nos quais ela não presta atenção, ou ela tem dificuldade dessa atenção. Crianças que às vezes são mais quietas e gostam de um trabalho mais intelectual e têm mais dificuldade com questões esportivas, sociais, de brincadeira coletiva, e também o contrário. Então, são critérios dentro desse domínio. E também como a criança se relaciona com os colegas, como é essa dinâmica. E o terceiro domínio é realmente o cognitivo, que é quando nós avaliamos a aprendizagem dos conteúdos programáticos, da leitura, da escrita, da alfabetização, da matemática. Então, eu tenho construído esse entendimento com as minhas coordenadoras de como devemos olhar o trabalho das crianças. E esse é um recurso que eu ofereço para elas, para garantir que a nossa missão seja cumprida. E isso se transforma em ação direta aos professores, porque o professor entra na sala conseguindo entender tudo que ele precisa avaliar, e não somente por meio da prova ou das tarefas, no caso da educação infantil, mas realmente aquele olhar de observação que é todo dia. E no momento de sistematizar esse portfólio, ou esta ficha, ou o boletim, ou as provas, tudo isso já foi observado. E o professor, à medida que ele vai criando mais vínculo com as crianças, isso vai se repetindo e eles vão tendo mais propriedade, vão conhecendo mais a criança. Porque se eu tenho esses critérios mais bem elaborados, as minhas intervenções, consequentemente, são mais bem planejadas. Então, eu não consegui pôr todas essas informações num slide aqui para vocês, mas isso será apresentado no começo do ano. Então, já é um formato de reorganização do nosso trabalho, que é, no início do ano, temos uma reunião geral com todos os pais para tratarmos de assuntos comuns. Então, entrada, saída, uniforme, materiais, aspectos mais organizacionais. Depois, antes do início das aulas, um momento que vocês já têm hoje, mas que eu quero aprofundar, por exemplo, trazendo esses outros elementos, mas não na minha fala, na fala da professora. Então, antes do início das aulas, cada um de vocês, na sala de aula com a professora, a professora vai explicar para vocês o trabalho dela.
olha, meu planejamento anual é esse, o conteúdo programático desta série é esta, os objetivos principais são estes são os materiais que nós usamos, os materiais de apoio, a rotina desta classe é esta, o que eu espero das crianças é isso, nosso calendário é esse, os nossos horários são esses, as aulas extras são essas. Nesse momento, os professores de inglês também entram, vocês vão conhecer os professores, também de música, educação física, e isso é realmente um momento da casa aberta para que vocês entendam, mas pelo olhar da professora, porque é ela no dia a dia que vai executar o trabalho com a criança, com as crianças. Aí depois as aulas começam e tem os bimestres, então trabalhamos com o sistema bimestral, e ao término de cada bimestre, fazemos uma devolutiva formal, que era essa que eu estava comentando antes. Então, no primeiro e no terceiro bimestre, faremos esse momento mais coletivo, para que vocês entendam a proposta geral como um todo, como os professores, e em seguida um momento mais particular, mas é no mesmo dia, tá? Isso mais a tempo, vocês vão receber os detalhes, vamos viver o primeiro momento, mas é algo da nossa organização que não é assim que tem sido feito. Então, eu quero realmente implementar, e isto já está sendo organizado. Eu já fiz isso várias vezes e eu acredito que a escola se beneficiará, tanto os professores quanto vocês, de uma devolutiva mais clara de como é feito esse trabalho. No segundo e no quarto bimestre, porém, o formato é diferente, é um momento individual mesmo, só você com a professora do seu filho, e também com o professor de inglês, eles estarão disponíveis nesse momento, para que você fale, é um momento mais curto, porém é um momento só seu com a professora, como é minha filha, como é meu filho, como ele participa da aula, como ele participa da aula de inglês, como o professor percebe a aprendizagem dele. Só que para você, para essa reunião, que ela é breve, ser mais eficaz, você precisa ter mais clareza dos critérios que são avaliados, por isso esse trabalho do bimestre anterior, tá? E aí, no segundo bimestre, que é fim de junho, e em dezembro, que é fim do quarto bimestre, é assim. A aula acaba, por exemplo, 28 de junho, no último dia de aula. Aí, essa devolutiva é no dia seguinte, num dia que não tem aula. Então, as crianças já estão de férias, e aí, em seguida, os professores ficam à disposição de vocês. Ficam o dia inteiro aqui atendendo. E a mesma coisa em dezembro. E nós já vamos fazer isso no quarto bimestre. Então, no dia 16 de dezembro, isso está anotado aqui, peraí. Deixa eu mostrar aqui, opa, aqui. No dia, não é desse. Opa, cadê? É aqui, achei. No dia 16 de dezembro, é uma segunda-feira, então as aulas vão acabar no dia 13 de dezembro, na sexta. Aí na segunda é um dia para vocês realmente virem na escola, conversarem com a professora e também o professor de inglês, ele estará aqui nesse dia, então já reservem essa data e vocês já terão esse momento que será semelhante ao que faremos no outro ano. Então, eu quis muito explorar esse tema para dizer para vocês que é algo que precisa atingir a todas as famílias. Então, a escola tem o compromisso de, no início do ano, apresentar uma organização geral para os pais, no momento mais para direção e coordenação, depois um momento antes do início das aulas, com a professora, no qual a professora explica os detalhes do funcionamento daquela classe, processo avaliativo, os materiais, conteúdo programático, os critérios que ela usa para avaliar, como são feitas as avaliações e todos os detalhes que vão fazer o ano funcionar. E depois, as devolutivas de retorno, que são 4 por ano, uma a cada bimestre. Tá? E cada época tem um instrumento, e os instrumentos principais são essa ficha avaliativa que eu comentei para vocês, que trazem os critérios principais dentro dos 3 domínios, são fichas objetivas, que a professora vai marcar quão bem o seu filho, sua filha está indo dentro daquele critério, tá? Dos domínios psicomotores, psicossociais e cognitivos. E acompanhado do boletim.
E esse, no caso do fundamental, boletim. No caso da educação infantil, é essa ficha, mais o portfólio das tarefas. Dos maiores, o portfólio das tarefas até ali primeiro ano, aí as professoras estão organizando, isso que será feito para vocês, mas é o momento que vocês veem os materiais, os cadernos, os livros, tá? Esse material é de vocês. Esse material de apresentação, você diz do PowerPoint, eu estou organizando em vez de mandar os slides, mandar ele em documento para vocês, tá? Eu farei isso ao término das nossas sessões. Aí eu vou fazer ele em formato de carta. Todas essas informações, tá? Eu prefiro do que mandar só os slides. Porque eu quero realmente, ali no dia 8 de novembro, amarrar toda essa etapa de alinhamento com esse momento presencial que nós vamos ter, e aí com todas essas informações de maneira formalizadas para vocês, tá? Inclusive, isso vira uma espécie de manual, ao qual vocês podem recorrer sempre que precisarem. Então, é isso, é esse realmente um compromisso de fazermos as 4 devolutivas de maneira mais estruturada para todos os pais da casa. E sempre que vocês precisarem, teremos as reuniões pontuais, seja por uma turma ou seja individual, que é o que a coordenação faz no dia a dia. Mas esse é a lógica de estruturação de apresentação e devolutivas formais da escola. Isso evitará que no próximo ano nós tenhamos essas sequências de reuniões como estamos tendo agora, que tivemos em agosto, que tivemos agora, muitas reuniões que nesse momento elas são necessárias porque nós estamos nos conhecendo, vocês estão entendendo a linha de raciocínio da escola, mas uma vez um ano bem planejado e executado de uma maneira mais clássica, né, como ela deve ser, vocês já conseguem se organizar, e essas datas dessas reuniões já são passadas para vocês de antemão, então vocês já podem se organizar num ano inteiro. Nesse início de ano, vocês receberão o calendário geral, que tem tudo isso, tem os eventos, tem as reuniões de devolutivas já programadas. Claro que pode ter uma alteração ou outra, mas, via de regra, a gente consegue executar o ano no mais de 90% dentro daquilo que foi organizado em termos de datas. Então, dia dos avós, quaisquer outras situações, porque daí evita assim, vocês conseguem se organizar e aí a adesão é maior. Então, eu peço muito que vocês acompanhem também estes momentos que faremos de calendário. Eu não consigo passar isso ainda, porque isso está sendo finalizado, tá? Então, esses próximos meses agora, de outubro e novembro, eu estou concentrada em finalizar os calendários, finalizar os detalhes de tudo isso que vai começar o ano. Num ano mais normal que eu digo assim, que eu pego o ano do início ao fim, é assim. O ano começou, janeiro tem o primeiro bimestre. As coordenações e professores vão executando o ano. Nós, da gestão, começou o ano, a gente já vira o ano. Então, todo o primeiro semestre já é traçando os planejamentos do ano seguinte, no meu caso, 2026. Em julho, agosto, principalmente agosto, é a época de orçamentação de todas essas ideias. E aí, setembro e outubro, as finalizações, novembro bate o martelo de, por exemplo, alterações, e tudo isso envolve o pedagógico, parte estrutural, infraestrutura, financeiro, departamento pessoal. E aí, fazemos a virada de ano, e aí começamos a execução, o dinheiro entra e a gente vai executando todas as etapas. Então, a cada ano é assim. Nós temos que trabalhar, nós da gestão escolar, temos que trabalhar com um ano de antecipação. E aí, à medida, vamos executando as etapas do planejamento, mas já planejando o ano seguinte. Então, é muito assim o meu ritmo. É como eu gosto de trabalhar, como eu estou acostumada, e é como o Grupo Salta trabalha. No caso, por exemplo, agosto, que é a época das orçamentações. Então, é uma época muito concentrada internamente, tá? Então, quero explicar um pouco isso para vocês, para que vocês entendam esse movimento e o apoio que as professoras têm.
Eu sei que é um pouco técnico, mas eu quis falar para que vocês entendam o quão sério nós estamos trabalhando para que realmente edifiquemos essa escola da melhor maneira possível. Um trabalho sério, correto, de muito apoio aos professores e de uma liderança escolar mais robusta, porque isso passa confiança para todos os que aqui estão executando o dia a dia da escola, tá? E com isso eu finalizo aquela etapa da minha fala, reforçando o meu compromisso com vocês de que está sendo um trabalho muito bom de fazer, a equipe muito aberta, e eu tenho certeza de que o ano de 2005 será um ano renovador, realmente um ano de edificação, de finalização do que passou, de encerramento das questões que para trás ficaram, e teremos um tempo muito bom para todos. Eu estou com expectativas muito saudáveis e muito animada para executar um planejamento que está sendo feito com bastante seriedade e propriedade. Eu estou recebendo muito apoio do Grupo Salta, do nosso núcleo Centro-Oeste, muito mesmo, sabe? Antes dessa reunião, eu estava com o nosso diretor de ensino, e assim, o tanto que nós já estamos no ritmo de reuniões que ficam no âmbito da importância, e não só daquilo que é urgente, sabe? Apagando fogo e resolvendo situações, mas realmente trabalhando naquilo que é importante. Estávamos falando do projeto de um grupo de estudo de matemática que vamos participar com as nossas professoras do terceiro e quarto ano, e isso vai ter um reflexo muito positivo nas crianças. Então, é assim, esse é um ritmo correto, saudável, a escola já está muito mais saudável em termos de processos e de planejamentos pedagógicos. Teve uma pergunta aqui a respeito do início das aulas. A data prevista é 20 de janeiro, uma segunda-feira. Porém, eu ainda não bati o martelo desse início, tá? Mas vai ser por ali, após o dia 20. Pode ser que eu comece um pouquinho depois, mas vai ser depois do dia 20, tá? De janeiro. Eu quero, essas datas do início e término, elas são passadas já em novembro. Mas o calendário, com todos esses detalhamentos, nós passamos ali em janeiro, antes do início das aulas, por volta do dia 15 de janeiro. Aí, mais alguma pergunta nesse sentido? Tá? Agora, eu quero apresentar para vocês... Opa, alguém levantou a mão? Pode falar. Na verdade, eu queria saber a respeito da cantina, como é que vai ser no ano que vem? Boa pergunta. A cantina, eu não vou conseguir dar uma devolutiva mais organizada agora, nessa reunião. Mas é um assunto que eu estou conversando, inclusive, com o pessoal da infraestrutura que fez o contrato com a cantina da Tia Sim. E eles, porque assim, é um serviço terceirizado, nós já estamos fazendo agora, elas estão, a ampliação da cantina, eu liberei um espaço a mais na escola, elas já estão, vão aumentar a capacidade delas ali em 1/3 do espaço, estão tendo novas instalações. Em termos da rotina do dia a dia, o processo de compra das fichas por parte das crianças vai ser todo alterado, todo. Só que eu ainda não elaborei isso. De toda forma, esse ano vai continuar como está. Aí vem a dona Simone, que é a proprietária, mas a equipe dela, e esse alinhamento feito com coordenação. E vamos montar esse processo de compra, descida do lanche, quem sobe, quem desce. Isso realmente precisa ser revisto, tá? Agora, da parte contratual com vocês, é diretamente com eles mesmos. O que eu quero facilitar é uma forma de atendimento mais rápido. Eu vejo que a cantina precisa fazer muito inovações de forma de pagamento, essas questões. Aí, o que eu peço? Que vocês me mandem perguntas ou comentários específicos das questões referentes à cantina. Quais são as principais preocupações? É a forma do contrato? É o cardápio? Vão me sinalizando para eu poder levar para a dona Simone o que são as principais questões da cantina, tá? Vocês já têm os meus contatos, podem me mandar na agenda. No final eu vou colocar os meus contatos novamente. É importante que vocês me passem mais detalhes do que tem sido
As principais questões, tá? Referentes à cantina. Como não é um trabalho direto nosso, eu preciso fazer essa ponte. E também para avaliar o serviço que elas estão prestando. Pode falar, quem perguntou? Boa tarde. A gente vai falar de estrutura mais pela frente ou não? Você diz estrutura do prédio? Isso. Tá, não programei para hoje. Não, então eu vou fazer minha pergunta agora, tá? Tá. Existe alguma probabilidade de botar um parapeito ali no drive? Eu acho que a ideia do drive foi muito bacana, mas eu Legal. acho muito perigoso a entrada das crianças ali. Tem muitos carros ali, acho que 99% deve ser automático. Se alguém erra o pedal ali, acaba tendo um acidente muito feio, né? Entendi. Você diz bem naquele lugar onde tem uns cones, que o pessoal colocou um cone e umas Não, plantinhas. dentro da escola mesmo, onde as crianças descem e o pai faz a curva para sair no portão. Tem crianças que entram pelo portão pequeno, né? Entendi. Então acaba ficando vulnerável ali naquele ponto. Tá. Fernando, eu não tinha pensado especificamente disso. O que nós fizemos foram colocar os cones. Eu vou te pedir um favor. Quando você vier aqui na unidade, você me chama, eu queria que você me mostrasse lá exatamente o que você pensou. Pode ser? Pode sim. Tá? Porque daí eu vejo, bato a foto e aí eu vou levar para o nosso pessoal da infraestrutura. Mas eu quero entender a sua ideia com mais detalhes. Combinado. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. Mais alguma? Eu vou avançar, então. Eu queria hoje tratar um outro assunto da organização, que ele envolve muito vocês, que são os nossos horários. E eu quero começar esse assunto agora, batendo nessa tecla, porque no começo do ano realmente eu quero executar de maneira mais é, é, a palavra certa é rígida mesmo, sabe? Não é uma questão de não ser flexível diante das demandas pontuais, mas realmente um trabalho mais sério em questão dos horários. Os nossos horários de entrada são esses, do primeiro ao quinto ano, 7h20, o infantil tem ali 7h25 e 7h30. Eu penso em fazer um pequeno ajuste ali, colocar o infantil todo no mesmo horário, mas eu ainda não finalizei com as coordenações, porque isso envolve contrato de trabalho dos professores. Mas, via de regra, tem o horário ali da chegada e depois o horário do vespertino, que é 1h20. Esse do fundamental não terá alterações, mas o do infantil é ali a partir de 1h30. E aí, nós temos tido um problema sério com atrasos, tá? Eu vi a sua pergunta aqui, eu vou terminar esse assunto e eu volto nela, tá? Da questão do drive. E nós temos tido uma questão séria referente aos atrasos. Aí eu vou projetar aqui para vocês o período de tolerância. Então, se a aula começa às 7h20, o horário, 10 minutos ali de tolerância. A aula da tarde, ficou faltando um zero. É 13h20 até 13h30. A mesma coisa do infantil. Do infantil, nós colocamos 15 minutos, que é um horário também para as crianças menores e é razoável. Mas nós temos tido problemas sérios de atrasos, que não são os atrasos da tolerância, são os atrasos dos atrasos, e muitas vezes atraso do atraso do atraso. Então, isso é sério. A criança, ela tem uma rotina de início da aula, tanto dos pequenos quanto dos grandes. E tem, por exemplo, criança do fundamental, a aula começa às 7h20, criança que chega às 7h50, 8 horas, ela não perdeu 10 minutos, ela perdeu praticamente o primeiro horário todo. E nós ainda não estamos organizados no sentido de fazer restrições assim, chegou atrasado, vai entrar no segundo horário. A única turma que dá para eu fazer isso hoje é o quinto ano, o quarto e o quinto, e o ano que vem só o quinto. Então, não é muito diferente de como funciona a segunda fase e ensino médio. Nós não podemos tratar da mesma forma. A pedagoga chega, ela tem uma rotina de apresentação do plano de trabalho do dia, os alunos se organizam com o calendário, elas entregam as tarefas, e aí as professoras têm as particularidades da rotina inicial do dia, desde os pequenos até os grandes. E o que acontece? A criança chega atrasada, ela perde, e ela pega literalmente ali o bonde andando. A professora não consegue retornar e fazer a cada atraso essa retomada. Então, e a criança, ela sente muito.
Esse é onde eu quero chegar principalmente. A criança, ela sofre com esse atraso. E a criança, ela não quer ser diferente, ela quer ser igual, ela quer chegar e acompanhar. Então, é muito importante a nossa organização para garantir a organização, a previsibilidade e a rotina das crianças nesse momento inicial da aula. O que eu combinei com a minha equipe? No período da tolerância, que são esses 10 minutos e os primeiros 15 minutos da educação infantil, nós não começamos a rotina propriamente dita. São questões mais simples, organizar o material, pegar a água, organizar ali a mesa, a cadeira. Mas aí, começando a aula, realmente é o processo de planejamento das atividades do dia, e a criança participa desse planejamento. É a organização do calendário, entrega das tarefas. Então, se ela chega muito atrasada, ela perde uma rotina que para ela é muito significativa, e a criança não tem a maturidade nem emocional, nem mental mesmo, cognitiva, para se adaptar ao atraso que nós adultos temos. A gente chegou atrasado numa reunião, chegou atrasado numa aula, a gente se vira e acompanha a partir dali. A criança não tem isso, então ela depende da nossa organização. Então, eu realmente quero muito que todos nós, e eu peço que vocês me ajudem na reflexão e no repasse dessa mensagem para as demais famílias, que nós precisamos melhorar a qualidade da nossa pontualidade. Isso tem sido muito prejudicial às crianças. E aí, porque é um volume grande, sempre vai ter um dia ou outro, e está tudo bem. A questão é que tem atrasos muito recorrentes, e as crianças que atrasam costumam atrasar sempre. E isso, a criança vai entrando ela se desestrutura, e muitas vezes elas ficam sem graça, tem vergonha na sala, e às vezes ela se perde, é prejudicada, e não consegue manifestar isso. E o professor, ele é atento, mas ele também não pode suprir uma demanda dessa natureza todas as vezes. E tem atraso que vai chegando aos poucos, tem turma que a criança vai, assim, fica meia hora, 40 minutos, cada hora chega uma criança. E aí temos tido uma outra questão. A escola abre, em tese, a partir das 7 horas, mas nós temos aberto mais cedo. E as crianças chegam e estão esperando aqui no pátio. As crianças menorzinhas vão direto para a sala ali do infantil 3 e 4. Elas são pequenas, só que elas, se chegarem antes das 7, elas têm que ficar no pátio, porque eu não tenho equipe dentro da sala. A partir das 7 horas, tem auxiliar de sala, que recebe as crianças bem pequenas, ali no pátio. As crianças que estudam no primeiro e no segundo andar, que é do infantil 5 em diante, elas precisam aguardar no pátio, e elas sobem com a professora. Por quê? Se vocês sobem com elas para ajudarem na mochila, tá tudo bem, só que você precisa esperar o professor chegar, porque senão essa criança fica sozinha lá mesmo. E aí nós tínhamos reclamações assim, nossa, eu chego, não tem ninguém na sala, mas não é o horário ainda do professor. Por isso que nós concentramos ali no pátio, porque ali no pátio eu tenho a equipe dos monitores, que faz a supervisão geral, independentemente de ser um aluno da classe dele ou não. E aí, muitos pais entram, ficam aguardando, e tá tudo bem. Quando dá ali 7h20, podemos subir todos juntos, ajudar a subir as mochilas, porque, infelizmente, a estrutura da escola não tem rampa, é uma estrutura mais antiga e só o elevador não comporta. Então, a gente ajuda, mas é importante que a criança vá se virando também. Só que deu 7h30, os pais também não podem ficar lá em cima, porque a professora já começou a aula, e aí é uma interrupção que parece inofensiva, mas no dia a dia, ela prejudica muito o andamento ali da aula. Então, eu peço muito essa consciência de vocês, subam, deixem as crianças, mas não subam antes das 7h20, porque não vai ter ninguém para receber, mas também que não passem desse momento, que vão subindo e tenham essa organização. Aí, passado o período da tolerância, nós fechamos o drive, ali 7h40, e à tarde, 1h40, o drive é fechado, porque já é o período da tolerância, acabou. 7h40 e 13h40, o horário da tolerância já acabou, ou seja, o drive é fechado, o drive fica aberto durante
O período antes da entrada e o período enquanto a entrada está acontecendo. Então, esse horário que o drive fechou é porque a tolerância já acabou. Então, todo mundo que tem que entrar pela recepção é o atraso além da tolerância. E aí nós temos questões que são, para entrar pela recepção, em tese, a criança deve entrar ou sozinha, no caso dos maiores, ou com a nossa equipe. Aí tem pai que está entrando, eu não quero ficar fazendo também proibição, é muito deselegante e é ruim para nós e é ruim para vocês. No caso das crianças bem pequenas, 2 e 3 anos, se está chorando, se está tudo bem a família levar até na porta. Mas é importante entender que já é o atraso além da tolerância, e a professora já começou a aula, então a professora não vai sair para fazer o acolhimento, é uma entrada muito breve, normalmente só pela auxiliar. Então, é importante que vocês entendam isso, porque o atraso, além da tolerância, não é que a professora não faz o acolhimento ou não faz a rotina dela, é porque ela já começou a aula. E eu tenho essa preocupação, porque eu quero que vocês sejam bem atendidos, sejam acolhidos, mas que a professora também tenha a rotina dela organizada. E a criança que chegou ali, que precisa entrar pela recepção, é porque ela já passou do horário da tolerância. E aí eu gostaria que vocês entendessem que tem algumas meninas que estão acompanhando as crianças e que vocês evitassem mesmo entrar. Porque daí no próximo ano eu serei mais rígida nessa questão. Então, para você acompanhar a entrada da criança após a tolerância, precisa ser uma situação mais de uma necessidade maior. E eu preciso que vocês entendam isso, não é uma inflexibilidade, não é a Stephanie que não é compreensiva, não é isso. Precisamos organizar esses pequenos detalhes, porque elas impactam o dia a dia da escola e os benefícios para a criança é muito grande. Entendendo que vocês têm o período na entrada, de entrar na escola, de serem acolhidos, de cumprimentar a professora, de trocar um oi com ela, repassar algum recado imediato. A criança não dormiu bem, eu preciso mandar isso no recado. Isso existe, mas ele é um horário específico, e isso não tem como ficar acontecendo a manhã toda. E outra coisa, eu coloquei aqui, isso aqui está num comunicado que eu passei para vocês, bem no dia ali da nossa entrada. Eu acho que pouquíssimas pessoas viram, porque foi um manual em que eu entreguei uma cartinha escrita. Foi quando nós tentamos fazer a abertura do drive de todos os portões. Eu realmente preciso organizar isso com vocês. Eu vou ler aqui. Os atrasos precisam ser evitados ao máximo e observados com zelo. Nosso trabalho envolve rotinas e previsibilidade, por isso, atraso após o período de tolerância serão avaliados, podendo ser liberados ou não. O que isso significa? Você avisa a coordenadora, vou ter uma consulta médica, vou ter um exame, vou ter alguma questão, você avisa, combina, a sua entrada é liberada. Por exemplo, 9 da manhã, aconteceu, mas tem uma justificativa e ela é pontual, ela acontece de vez em quando. O que tem acontecido é muitas entradas, 8h30, gente que chega 9 horas e 3 da tarde. Isso não pode acontecer, isso não é uma escola no funcionamento real dela. Então, realmente, a partir do próximo ano, e eu já quero começar isso com vocês, a partir das 8h30, ou seja, no caso do fundamental, 1h10 depois do início das aulas, e 1 hora depois que as aulas começam na educação infantil, a criança perde o dia de aula, tem que voltar com ela para casa. E à tarde a mesma coisa, a partir de 2h30 já tem 1h10 que a aula começou, e 1 hora na educação infantil. Então, e a escola tem toda a liberdade para fazer isso, desde que esteja no seu regimento. Então, por isso que eu estou conversando com vocês de antemão. Isso está no nosso regimento, eu estou revisando o nosso regimento para o próximo ano, então, comunicado, avisado para vocês, mas já é algo para vocês esse semestre sim, indo se acostumando, porque a partir de janeiro, realmente, esses atrasos muito, muito grandes, eles não acontecerão. Agora, se houver algum comunicado prévio, organizado e liberado pela coordenação, é uma coisa, porque nós entendemos as particularidades. E está tudo bem. Agora,
Infelizmente, eu já tive que chamar a atenção. Criança que só chega às 8h30. A criança está sendo muito prejudicada. E não é que eu quero ser a chata com a família, não é isso. Mas é a criança que está sendo o seu bem-estar na escola prejudicado. E aí, a criança, ela não atrasa sozinha. Ela depende de nós. Tanto a criança grande quanto a criança pequena. Então, nós adultos precisamos ser preparados, adultos preparados para ajudar a nossa criança. Então, esse é um assunto que é melindroso, tem gente que fica chateado comigo, não é de forma alguma minha intenção chatear vocês, mas isso precisa ser feito. Que vocês tenham em mim uma parceira, mas é importante vocês terem essa organização, reverem a organização em casa, porque é o seguinte, a criança que sempre atrasa e atrasa muito, ela atrapalha os demais também, atrapalha aquela que está sempre no horário certo, que chega sempre. Pensa, a gente adulto é assim, vai chegando, você começa uma reunião, vai chegando gente, gente que chega preocupado, gente que desorganiza, isso não é colaborativo e nós precisamos avançar no nosso trabalho pedagógico, tá bom? E só para completar, tem só mais um desse assunto, que é esse aqui, a saída. A saída agora é outra situação. Tem muitas famílias que demoram muito a buscar as crianças. Então, a saída do matutino é do 1º ao 5º ano, meio-dia. Da educação infantil, os menores saem às 11h30 e os maiorzinhos saem às 45. À tarde, os menorzinhos saem às 5h30, os maiores às 5h45 e o ensino fundamental às 18h. Então, aqui agora de modo semelhante. Nós temos o período da tolerância, o drive fica aberto de manhã até 12h30 e à tarde até 18h30. Então, são meia hora dessa tolerância. Para a educação infantil é ainda maior o período. Para que o embarque das crianças, a saída seja feita com segurança e agilidade. A partir das 12h30, das 18h30, o drive é fechado. E aí tem que descer para pegar a criança. Mas nós temos tido... Aí esse problema acontece de manhã, a criança que dá 12h30, 12h45, ela não é uma criança do integral, ou seja, ela não foi para o almoço e para as atividades da tarde, e ela fica aqui no pátio, uma criança com fome, preocupada, e aí ela se mistura nas demais crianças. Nós precisamos muito desse cuidado, para que vocês façam a busca mesmo da criança no horário adequado. Então, tem 30 minutos da tolerância após do fundamental, e à tarde a mesma coisa. E aí a aula acabou 18 horas, tolerância se encerra 18h30, e nós temos tido algumas crianças ficando aqui até às 19, 19h15, que não são crianças do integral, porque quando tem a do integral, o programa mesmo acaba a partir das 5. Tem criança que faz o futebol, e a aula do futebol acaba 19, mas aí é um programa, e aí quem cuida é a cultural. São outras crianças, inclusive elas usam outro uniforme, mas as nossas crianças cuja aula encerrou-se às 18, elas não podem ficar aqui até 19, 19h30. Então, eu peço muito esse cuidado para vocês, e que vocês me ajudem nessa conscientização de todas as famílias, tá? Uma pergunta sobre isso, se essas famílias são abordadas diretamente, sim, tá? Aí, como é o processo? As professoras nos ajudam, as monitoras, e nos reportam. Quando é uma coisa pontual, aconteceu 1, 2 vezes, a gente faz o caminho da observação. Aconteceu, a própria mãe já se organizou, não precisa chamar atenção. Mas quando é muito recorrente, sim, tem um aviso, normalmente no primeiro momento por recado, ou uma ligação, e pedindo essa compreensão. Aí a gente avalia cada caso, porque tem famílias que aceitam bem e que se reorganizam e famílias que não aceitam. Então, eu preciso muito desse entendimento do papel da escola, tá? Aí, hoje ainda, eu vou mandar uma cartinha para vocês a respeito dos atrasos. Tudo isso que eu falei já está num comunicado. Então, eu vou colocar, vai chegar hoje ainda, e que realmente é uma antessala de como nós vamos funcionar no próximo ano. Alguma outra pergunta nesse sentido? Eu quero voltar aqui agora à pergunta sobre ali o drive. Ah, tá, deixa eu terminar a mensagem aqui, ó.
Fala direto à criança, as crianças. Ah, tá. Ah, essa pergunta se refere, assim, aos monitores? Eu não entendi direito. Tá? O importante é que agora pode desenvolver esse assunto comigo mais no particular, para eu explicar melhor. Mas a questão, ela é um trabalho conjunto, envolve os professores, os monitores, os pais, são muitas pessoas envolvidas, e para tudo isso dar certo, a comunicação tem que ser clara, toda a equipe orientada, os pais orientados, documentado, e é um trabalho que, quando você começa a implementá-lo, ocorrem falhas. Então, eu peço que vocês vão me avisando também, me mandem as mensagens, Stephanie, vi isso, vi aquilo, como que é, porque às vezes acontece um profissional mais engajado, o outro que ainda está cometendo falhas nesse sentido. Agora vamos voltar lá no Drive. Quanto ao Drive, queria saber se está previsto uma instalação de uma proteção contra chuvas que já começaram em breve. Por enquanto, essa questão ali da cobertura, ela exige uma obra maior. Porém, nós já fizemos uma análise daquela cobertura total que vai ali desde o portão de pedestres até a entrada da escola. Tem uma obra que já foi orçada sobre isso. Agora, quando as chuvas começarem, e se elas acontecerem na hora da entrada, ou até mesmo da saída, nós com a nossa própria equipe, vamos ajudar vocês, tá? A embarcar e desembarcar as crianças. Porque esta obra, ela está sendo avaliada, o tipo do telhado que vai ser ali. E eu não sei se nós já vamos conseguir fazer ela agora em dezembro, mas ela está no radar. Inclusive porque a telha não, eu esqueci o nome daquilo. Mas aquela proteção que tem em cima, ela também não está boa, ela precisa ser trocada. Então, não queremos só trocar, queremos refazer a estrutura e fazer a grade inteira, que vai dali, vai desde ali da guarita até agora na entrada. Aí, então, vou só retomar. O primeiro passo nesse momento agora, tendo chuva na entrada e saída, nós vamos ajudar com a nossa equipe, tá? Para que vocês não tenham ali que descer do carro, molhar, porque realmente tem uma proteção, mas ela não pega o drive todo. Mas já tem, sim, uma previsão de fazer uma obra ali. A minha solicitação é para que já seja feita em dezembro, mas o engenheiro viu, deu uma ideia, então eu estou aguardando um pouco, e essa também não é muito a minha área, e eu preciso entender um pouco melhor a estratégia para ver o que vai funcionar melhor, mas isso já está sendo feito. A ideia Stephanie. Oi, pode falar. Pode falar. Eu tô com uma... porque, assim, eu ouvi muito bem suas colocações com relação aos deveres que nós, pais, temos que ter, né, com a escola. Só que eu queria te fazer uma pergunta com relação, porque os alunos do Fundamental, se não me engano, eles têm aula de música e tem as aulas da Culturale, correto? Sim. A escola não tem um intuito de colocar alguma aula extracurricular que ele venha que a escola banque como um xadrez, como um esporte, para incentivar as crianças na concentração, ou igual agora, vários outros colégios têm os jogos internos. Eu percebo, eu estou há pouco tempo na escola, mas até agora eu não vi nenhum comunicado se isso acontece ou não acontece. Então, assim, eu sinto falta da escola interagir os alunos, tanto nos esportes, quanto nos torneios de xadrez. Há vários torneios de xadrez dentro de Goiânia, aonde isso estimulam tanto a concentração dos alunos, quanto outras coisas muito mais benéficas, além de ser uma propaganda ainda, né, para a própria escola. Outra coisa também, foi eu que te mandei uma plataforma que chama Árvore, que é para que as crianças leiam mais livros. Então, assim, eu percebo um pouco, parece, eu não sei se tá um pouco parado, sabe? Tá um tradicional, mas assim, mais fechado, e que não tem, que não está tendo vamos falar assim, essas modernidades, sabe? Tá muito engessado o modo como a escola está conduzindo essas coisas. Eu vou responder para você. Tá, eu só vou fazer Fernanda, né? Fernanda, esse é um assunto
que está previsto mais para o nosso terceiro encontro, quando nós vamos falar especificamente da proposta pedagógica, tanto do infantil quanto do fundamental. Eu vou só guardar a sua pergunta aqui um pouquinho, vou finalizar aquela do Drive e retomo e já vou fazer uma primeira pincelada para vocês nesse sentido, tá bom? Voltando aqui, só para a gente fechar esse assunto do parapeito lá, que eu não terminei de ler. A ideia de colocar uma grade ali no caminho do portão até a entrada é boa mesmo, para evitar que as crianças acessem a parte dos carros. Hoje a dona Rose faz essa segurança, mas a proteção da grade, tá? Então, eu realmente, essa questão da grade é muito importante, nós já tínhamos pensado algo, mas eu quero ouvir o Fernando, as outras mães desculpa, o Fernando, que vai vir aqui me trazer a ideia dele, é algo, inclusive, para já fazer de maneira imediata, tá? Podem fazer as outras perguntas para eu entender se são no mesmo sentido da que a Fernanda trouxe. Não, Stephanie, boa tarde a todos. É sobre o Drive ainda, para não... É a Isadora. Aham, Isadora. E a gente pode também dar uma dica para todos os pais. Eu entendo, eu tô assim com o Fernando juntinho. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de ter o Drive, mas uma precaução que eu faço eu desligo o carro, engato, desligo, tiro a chave, põe no bolso e saio, até porque eu tenho 3, e aí eu morro de medo deles mexerem no carro enquanto eu tô tirando um ou outro e tal, porque realmente é muito perigoso essa coisa de deixar o carro automático, a gente tem que desligar. Eu acho que talvez uma orientação nesse sentido, na hora de estacionar, tirar a chave, desligar, engatar, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Abraço a todos, vou ter que sair, infelizmente. Mas, assim, eu acho que é uma dica que a gente pode dar, sim. Eu vou anotar para eu não esquecer, tá? De deixar o carro ali, se possível, desligado, porque acontece mesmo. Freio de mão, desengato, freio de mão, a criança pode acontecer, uma criança maior ali mexe, tá? Mas o principal mesmo, realmente, é fazer. O próprio senhor Raimundo e o senhor José Milton já trouxeram para mim essa preocupação ali com as crianças, tá? É uma estrutura boa ali do Drive, mas entre o Drive e a entrada das crianças ali no pátio é um espaço curto, então se a criança vem correndo ali, ela pode escapulir, tá bom? Vamos cuidar disso. E tem alguma outra? Obrigada, Isadora. Tem alguma outra pergunta? Eu vou falar aqui, ó. Deixa eu só retomar aqui para você. Colocar uma plaquinha. Deixa eu ver, opa. Boa ideia, ótima ideia. Ótima ideia, colocar a plaquinha. Estou anotando. Isso é coisa fácil, dá para fazer rápido. Tá? Vou anotar. Agora, pode falar. Boa tarde, aqui é a Simone. Eu gostaria que a escola fizesse também uma observação aos pais lá no estacionamento de fora, porque eu já vi algumas vezes o carro dando ré para sair e o pai passando com o filho atrás do carro. Eu já vi o carro encostar no pai, então eu acho isso muito perigoso. Então a escola deveria fazer essa observação também na carta que manda, no comunicado que manda para os pais, porque a maioria passa atrás dos carros. Né? Olha, Então, eu acho isso, assim, bem preocupante. Então, eu acho que a escola deveria ajudar a gente nisso. Olha, e esse é um assunto importante mesmo. Eu vou fazer uma coisa aqui agora, eu tive essa ideia. Queria que vocês me dessem outras dicas específicas do estacionamento ali, porque são vocês que usam no dia a dia. Eu uso outro estacionamento e eu não estou com criança na escola, então essas pequenas observações para me ajudarem a confeccionar essa carta, e é de vocês para vocês mesmos. E é muito sério, as crianças são muito pequenas, precisamos ter esse cuidado redobrado. Eu vejo mais questões de ordem de consciência coletiva, por exemplo, estacionar usando uma vaga e não duas, não parar ali de fila dupla, ou conseguir entrar, questões que envolvem a todos, para o bem-estar de todos, não parar na entrada do portão do Drive.
Essas são algumas coisas que eu vejo mais no dia a dia, mas essas da segurança são muito importantes. Então, atenção da ré, principalmente nos momentos de pico, ali meio-dia, depois de 18 horas, que o movimento é intenso. Se vocês tiverem mais dessas ideias, me mandem lá na Agenda Edu, me mandem no WhatsApp, para eu compor essa carta de dicas e orientações para o bom uso do estacionamento e do drive, tá? Anotei tudo aqui para eu fazer o quanto antes. Eu queria voltar aqui agora ao assunto da Fernanda, dizendo que no nosso terceiro encontro, que não vai ser próxima. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que mudar a data, porque a data que eu falei para vocês foi a do dia 18, não a do dia 11. Porque é assim, os jogos estão previstos, tá? No calendário, quem pegou estava assim, uma semana dia da criança, uma semana dos jogos. O comunicado não foi ainda, porque nós mudamos a data. Por que mudei essa data? Porque o planejamento estava tardio, e eu não quero fazer algo que vai transparecer desorganização ou fazer tudo muito em cima da hora de uma maneira não minimamente organizada. Todo ano a escola faz os jogos, sim. Só que esse ano não houve uma organização antecipada, eu diminuí, vamos fazer 3 dias, sendo o primeiro, vai ser era para ser já quarta que vem, então será na outra semana, e o recado vai para vocês segunda-feira. Então, eu estou esperando a coordenação me passar toda a programação, porque nós vamos fazer com as crianças a abertura no dia 16, vai ter interno, só com elas por enquanto, e depois elas vão fazer as atividades dos jogos na quinta e na sexta. E na sexta-feira terá um movimento para vocês participarem, mas eu não vou estragar a surpresa ainda, vai chegar para vocês, e eu acho que vai ser muito legal esse envolvimento das famílias. Fernanda, você está certa, no sentido de que tem uma aparência de que algumas atividades não estão acontecendo e outras não estão mesmo, tá? Eu sou uma grande incentivadora dos torneios de xadrez, eu fui enxadrista há um tempo atrás, muito tempo atrás, gente. Ensinei meu filho a jogar, ele gosta muito. E são estratégias que pertencem ao integrado. Realmente nós temos, se você vai lá no Oreião, se você vai lá no Jaó, essas coisas existem muito e já há bastante tempo. Eu entendo que algumas coisas não estão acontecendo de maneira sólida em virtude realmente do momento que vocês viveram, e aí a concentração estava em outros aspectos que não nessa inovação mais pedagógica. Mas eu já tenho muitas ideias, e algumas eu já estou estudando como implementar. Por exemplo, a questão do xadrez, ela é super fácil de implementar e ela tem um custo muito baixo para a escola. Hoje tem uma robótica, mas que é uma aula por semana, paga a parte, que não envolve todas as crianças. Eu tenho uma ideia melhor, já trabalhei muito também com robótica, mas eu gosto da robótica mais para os maiores. De toda forma, no 6º, 7º ano, isso faz mais sentido para eles da robótica do que agora na nossa faixa etária. Mas esse é um exemplo. Os jogos para o próximo ano, esse foi o que eu já desenvolvi mais. Eu quero fazer a semana toda, com a participação dos pais, tanto na abertura quanto no encerramento, porque é um trabalho pedagógico muito significativo. E as crianças amam, e ele tem um objetivo pedagógico muito profundo. Então, ele realmente é um trabalho que a escola deve fazer, tá? Aí, por exemplo, esse ano, no comunicado que vai para vocês vão trazer uma camiseta de casa. Só vamos dividir em 2 cores. Nesse ano vai ser o azul e o amarelo. Aí, as divisões dos times, as professoras que estão fazendo. Então, você vai ter, se você tem 2 filhos, pode acontecer de cada um ser de um time. Mas, vocês vão mandar a camiseta de casa. Uma camiseta simples. Ela só precisa ser da cor... Ela só precisa ser da cor especificada. Para o ano que vem, nós vamos fazer camisetas, vamos comprar as medalhas. Isso tem um custo para a família? Tem, mas é um custo acessível que envolve a entrega de todos esses aparatos. Esse ano ainda será uma proposta mais simples, em virtude do momento que eu peguei o planejamento. Então, eu prefiro fazer algo mais simples, mas que seja mais eficiente. Dia das Crianças, haverá pipoca, haverá picolé, haverá
haverá alguns brinquedos a mais, um pula-pula, um brinquedo inflável, tudo isso já está programado. Aí vou comunicar, eu ainda estou terminando de elaborar, porque eu estou aguardando algumas das informações da programação que eu deleguei para as coordenadoras. E a separação dos times, porque se eu mando o recado e não mando qual é a cor da sua criança, aí começa um monte de perguntas. Então, eu não quero, eu já quero enviar o comunicado e no mesmo dia a professora já explica para vocês qual time a sua criança pertence, porque os times serão assim. Cada sala será dividida em 2 times. Então, vamos supor, qualquer turma tem um time que a professora vai separar, e aí é o time azul, e outras crianças que comporão o time amarelo. Aí, todo mundo, de todas as salas que é o amarelo, formará a equipe amarela, e depois os outros a equipe azul. E no final, as pontuações de cada classe colaborarão para os pontos da equipe. E aí eu preciso muito que vocês entendam como a professora fez essa divisão, porque ela tem critérios que ela conhece as crianças. E aí o que acontece? Se você tem a sua criança tem um amiguinho mais próximo e eles ficaram em times que não são o mesmo, às vezes a criança fala, fiquei no time, não fiquei no mesmo time do meu amigo. Aí a mamãe vem e fala, nossa, eu preciso que muda o time, para ela ficar junto com o amigo. Aí eu realmente peço que vocês respeitem a decisão que a professora fez, porque ela separou os times baseado em critérios que são da socialização dos alunos, distribuição de meninos e meninas, a quantidade, ela tem critérios de habilidades para ficar um time mais equilibrado, porque se eu coloco todos os meninos que são bons de futebol num time e no outro que não tem muitas habilidades, não é correto. Então, a professora faz isso olhando todos esses critérios, tá? Aí, mais desses detalhes serão enviados para vocês, inclusive com a carta do juramento deles de participação nos jogos, que isso será feito, as crianças vão fazer em sala, vão assinar e vão levar para casa para vocês ensinarem, que vocês vão ter que fazer um trabalho reflexivo com elas, do que é brincar, do que é competir, o que significa perder, porque essa que perde, aí fica nervoso, e aí precisamos, é um trabalho que dá muito esse momento de tensão, e ele é muito pedagógico, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Seria possível incluir os jogos nas rotinas diárias dos alunos e não apenas em um evento anual? Isso precisa ser elaborado, mas nós já temos, por exemplo, lá no Areião, eles fazem alguns momentos mais sazonais e não apenas tem um bloco mais concentrado, inclusive eles já fizeram, eles vão lá para o Clube Jaó, vão lá para outra unidade, fazem os 2 segmentos juntos, mas eles têm alguns outros momentos menores ao longo do ano, tá? É uma ideia, sim, eu não tinha pensado dessa maneira, mas é algo que eu posso estudar, mesmo que não consigamos de uma vez, é muito importante, eles amam, e é muito pedagógico. Capoeira como educação física, o balé também. A capoeira não pode ser considerada ali dentro do campo da educação física, e eu não posso colocar uma modalidade específica como aula de educação física, tá? Tem que ser educação física mesmo, que ela tem uma linha de estrutura da educação infantil e do fundamental. Aliás, do fundamental, educação infantil é corpo e movimento. Por exemplo, nós não trabalhamos até o 5º ano modalidades esportivas como vôlei, basquete, futebol. Isso é a partir do 6º ano. Então, até o 5º ano, as crianças podem ter alguns trabalhos nesse sentido, mas o trabalho do educador físico não é ensinar modalidades. Então, é um trabalho mais generalista mesmo. Porém, no integral, tem essa possibilidade da capoeira, inclusive é uma das minhas preferidas, tá? A Culturale, que é a nossa parceira, ela não faz capoeira, eles fazem karatê, e tem uma outra arte marcial que eu esqueci, não sei se acho que é judô. Karatê é certeza, porque nós temos a sala nós temos 2 salas, a do balé e a do karatê, que tem uma outra arte marcial. Essas modalidades específicas, elas fazem parte do contraturno, tá? Dentro dos contratos de integral,
dentro dos contratos com a Culturale. Para eu colocar isso na grade curricular, não é algo que eu acredito que funcionaria bem para nós. Envolve uma questão, inclusive, da legislação educacional. E aí, por exemplo, o balé. Eu preciso ter, em paralelo, uma modalidade mais para os meninos, porque o balé é mais das meninas. Então, não funciona muito bem. O trabalho mesmo do regular da escola, da educação infantil e fundamental, é mais generalista, e que envolva tanto os meninos quanto as meninas. Mas da parte do integral, é um universo que pode muito ser construído, e aí a gente trabalha por demanda. Deixa eu ver aqui mais. Ah, tá, aqui, ó. No integral tinha que ter. No integral, hoje, realmente estava tendo uma deficiência. Hoje, a professora Iara, que é a nossa professora de educação física, assumiu um dia na semana o integral. Ela fica na sexta-feira. E, por enquanto, ela está fazendo uma modalidade que não é a aula de educação física. E para o ano que vem, nós teremos pelo menos 2 dias, porque isso já existia. E aí, como ficamos sem o profissional, que é professor de teatro, aí isso se perdeu um pouco, eu retomei com a Iara, e para o ano que vem terá mais o outro dia. Eu vou falar mais sobre o integral no nosso terceiro encontro. Aliás, eu não lembro agora se é o terceiro ou o quarto, mas eu vou falar mais sobre o integral, sobre as propostas, mas acima de tudo é a equipe. O que eu mais estou trabalhando é para eu consolidar a equipe do integral, porque a estrutura mesmo dele não terá grandes alterações, exceto uma modalidade a mais 2 vezes por semana, mas, aliás, 2 vezes por semana ter uma modalidade diferente, mas o principal do integral é a equipe, realmente ter uma equipe mais sólida e que faz esse trabalho de acompanhamento por turma. Teve muita coisa aqui que eu não acompanhei, peraí. Legal quando a escola nos avisa com antecedência de no mínimo uma semana quando tem que ser providenciado algum material, no caso a camiseta, nem todos, exatamente. Se avisa numa segunda, o jogo é na quarta, exatamente, tá? Por isso que ele vai, para que vocês tenham pelo menos uma semana. O meu objetivo, como eu gosto de trabalhar, é de pelo menos 2 semanas, quando tem que comprar alguma coisa, tá? Esse caso agora é mais específico, mas para o próximo ano vocês podem ter certeza que a comunicação vai ser bem mais antecipada. Porque eu, Stephanie, também não consigo trabalhar com uma questão muito em cima da hora. A robótica, teve alguma outra coisa da robótica? Citei a camiseta como exemplo, mas serve para quaisquer coisas no geral. Exatamente, eu super concordo. A robótica é benéfica em todas as idades, adaptadas às faixas etárias. Não, eu concordo. A questão da robótica é porque você precisa ter muito material. Então, para ela dar certo com as crianças menores, é um tipo de material, porque ele não vai trabalhar o robô de imediato, eles vão trabalhar muito a construção do raciocínio lógico, muito aquele trabalho parecido com o Lego, com a montagem. Os robôs mesmos, eles entram na segunda fase, que é quando as crianças trabalham os robôs de Lego, os Arduinos. Então, é nesse sentido que eu disse que o conceito mesmo da robótica, ele é mais para frente. Por enquanto, é o conceito de como se faz essa construção do raciocínio lógico, da montagem dos algoritmos, tá? E é um trabalho que eu acho que vale a pena desenvolver, e que hoje ele é bem incipiente na escola, ele existe, mas ele é bem pequenininho, então é algo para a gente trabalhar a expansão deles. Essa parte do pedagógico, gente, a minha cabeça tem um monte de ideias, mas primeiro eu preciso estabilizar a equipe no sentido de garantir realmente o trabalho pedagógico ali do dia a dia, do português, da matemática, das provas, do processo avaliativo, que é um assunto que eu vou retomar, bem consolidado, e depois a gente expande. Tem mais alguma outra coisa? Eu quero ainda desenvolver com vocês mais sobre desenvolvimento infantil. Hoje nós já vencemos nosso horário, mas nas reuniões presenciais que fizemos ontem e hoje com o infantil, e nas de segunda e terça do fundamental, eu vou trabalhar um pouco mais esse aspecto do desenvolvimento infantil, trazer algumas ideias. Aí eu convido vocês muito para participarem. Aí eu vou repassar essa questão do horário. Como eu mudei os jogos,
eu não ia fazer dia 11, ia fazer 18. Eu vou verificar e eu repasso para vocês se eu farei uma alteração nesse dado. Porque daí não teria sexta que vem, seria na outra sexta, tá? Mas esse link permanecerá, vai ser o mesmo para todas as outras reuniões. Eu consegui gravar essa, tá? Então eu vou disponibilizar para os pais que não vieram. Quero agradecer muito. Deixa eu colocar aqui os contatos novamente, tá? Eu mandei esse comunicado para vocês na semana passada, mas tem aqui, vocês falam comigo na Agenda Edu. Eu estou com um WhatsApp agora específico para a escola, que vocês podem me mandar. E o e-mail também, tem gente que gosta de e-mail, pode me mandar também. Agradeço muito, muito. Mais alguma consideração? Pessoal, vão me avisando, tá? Me avisem das coisas, me avisem dos pequenos detalhes. Stephanie, pensei nisso. Tem uma mamãe mesmo que já me mandou umas 2 dicas. Stephanie, vi isso, alguma coisa. Uma a gente já estava fazendo, a outra era novidade. Então, tudo isso é bem, ajuda a gente a entender também as necessidades que vocês têm. Fernando, na segunda e na terça, você é de manhã ou à tarde, a sua criança? De manhã. Nessa segunda e terça, eu estarei nas reuniões de pais logo cedo. Então, eu já vou chegar e vou subir para a reunião. E depois, na saída, a mesma coisa. Então, na quarta-feira, eu já posso te atender. E aí, você me mostra aqui na entrada, pode ser? Na hora que você trouxer a criança. Uhum. Obrigadão, viu? E aí, vamos providenciar para melhorar essa parte da segurança ali para as crianças. Pessoal, muito obrigada. Bom fim de semana para todos, tá? Até segunda.